Fala galera, aqui é a Gabi Winchester e na devocional de hoje nós vamos falar sobre servir. Então bora lá. Primeiro de tudo, você já sabe, deixa o seu like, compartilha esse vídeo. Quando você compartilha o vídeo e dá like, o YouTube entende que é um conteúdo interessante e ele começa a ranquear o vídeo, né? Mandar para mais pessoas, então isso me ajuda muito. E se você é novo por aqui, se inscreve no canal e clica no sininho para você não perder nenhum vídeo. Nós temos vídeo novo toda segunda-feira e vamos logo para essa devocional. O versículo base de hoje é Marcos 9:35. Mas para contextualizar, eu vou começar aqui no versículo 33 e vou até acho que o versículo 36 ou 37, para vocês terem aí um panorama. Então vamos lá. Depois foram para a cidade de Cafarnaum. Logo que chegaram em casa, Jesus perguntou: "O que é que vocês estavam discutindo no caminho?" Eles, porém, não responderam nada, pois durante a viagem tinham discutido a respeito de qual deles seria o mais importante de todos. Então, sentando-se, ele chamou os 12 e disse: "Se alguém quiser ser o primeiro, deve ser o último e deve servir a todos." O que pega? Eles queriam ser o maior. Tinham 12 caras ali andando todo dia com Jesus e eles ainda tinham a esperança de um reino físico, né? Que Jesus viria, dominaria Roma, destruiria tudo, pegaria o reinado para si. Então, eles ficaram pensando, nós somos 12, mas beleza, quem vai ser o maior? Quem é que vai sentar no lado direito do trono dele? Quem é que vai dar os conselhos no pé do ouvido? Quem é que vai ser o general das tropas, sabe? Eles tinham essa esperança e falaram, existe uma hierarquia aí. Quem é que vai ser esse maior? E aí Jesus vem, como sempre, quebrando todos os paradigmas, né? Com uma resposta que ninguém estava esperando e com certeza ninguém podia imaginar. Você quer ser o maior? Serve as pessoas. Cara, uou! Porque ela vai completamente contra tudo que a gente pensa, todo o nosso instinto natural. Um exemplo talvez muito comum, que seja fácil de você visualizar, é dentro do trabalho, mercado de trabalho. Não importa se você não trabalha, você já deve ter assistido um filme ou escutado uma história assim, né, de que as pessoas, quando estão trabalhando e falam assim, eu quero chegar aqui no cargo de chefia. E ela vai passando por cima das pessoas que estão ao redor dela, dos colegas de trabalho, porque não importa quem tá ali. O importante é alcançar o objetivo, entende? E aí ela tem duas opções. Ou ela vê esses colegas de trabalho como degraus para subir em cima e usar as pessoas para subir de nível, ou ela vê as pessoas como concorrentes, né? Pessoas que podem ser uma ameaça a essa possível promoção que ela tá buscando, sabe? E assim, eu dei esse exemplo do mercado de trabalho porque é mais fácil de visualizar, mas isso acontece com tudo. Isso acontece na carreira, isso acontece nos estudos, isso acontece no ministério, em qualquer coisa que a gente determina, fala assim, mano, eu quero isso aqui. Nós temos a tendência de acabar passando por cima das pessoas. Claro que isso varia um pouco mais de pessoa para pessoa. Tem pessoa que é sim mais sem caráter, mais inescrupulosa, né, que realmente não se importa com ninguém. Tem pessoas que são mais comedidas, graças a Deus, mas faz parte da nossa índole. E, cara, essa resposta de Jesus é incrível. E sabe, pra mim o que é mais incrível é que essa não é a única vez que ele fala disso, porque ele fala disso num momento muito, muito importante da vida e do ministério dele, que é no dia anterior à morte dele. Ele chamou todos os discípulos, sentou e lavou os pés deles. Mas presta atenção nesse detalhe. Na época, todo mundo andava de sandália aberta, tipo essa aqui. Então, quando eles chegavam na casa de alguém, né, e era uma visita importante, o que o dono da casa fazia? Ele mandava alguém lavar os pés dele, né? Se o dono da casa tivesse um escravo, seria um escravo, mas não simplesmente qualquer escravo. É tipo o pior dos escravos, o mais inútil, que você coloca para fazer qualquer coisa que dá trabalho ou que é nojento. Você colocava esse escravo para lavar os pés do seu visitante. E aí, Jesus pega e lava os pés dos discípulos. E é muito legal a reação de Pedro,
Porque eu não julgo Pedro, eu acho que eu teria a mesma reação, inclusive. Jesus chega para Pedro e fala assim, Pedro, deixa eu lavar seu pé. E aí ele fala, não, Jesus, você tá louco? Não, eu é que tenho que lavar o seu pé. E aí Jesus, com bastante firmeza e amor, vira para Pedro e diz assim, se você não deixar eu lavar o seu pé, você não tem parte comigo. E aí Pedro, exagerado como é, fala, Jesus, então me lava todo, me dá banho, não lava só o pé, não. Mas o que Jesus quis dizer com isso? Ele diz, olha, se eu não puder te servir, você não tem parte comigo. Porque é essencial no reino de Deus, quando a gente começa a caminhar com Deus, a cultura de servir as pessoas, né? E Deus não é um líder que manda você fazer sem antes te mostrar como fazer. A vida de Jesus é um exemplo de serviço. Então, quando ele disse para Pedro, se eu não puder te servir, você não tem parte comigo, é assim, você ainda não entendeu o princípio que eu estou tentando ensinar todo esse tempo, que é sobre servir aos outros, amar o seu próximo. E o mais interessante é porque ele acaba de lavar os pés dos caras e diz assim, assim como eu servi vocês lavando os seus pés, vão e façam o mesmo com quem vocês encontrarem pelo caminho. Ou seja, ele estava ensinando uma coisa para os caras, olha, que sou Deus, que estou aqui, sou incrível, estou lavando os seus pés, vocês têm que fazer a mesma coisa, aonde vocês forem, vocês têm que servir as pessoas. Bom, pensando nisso, eu não pude deixar de trazer o nome de alguém aqui para honrar essa pessoa, que é o Nilson, um amigo meu que faleceu há poucos dias atrás e que, para mim, ele era a personificação da palavra serviço. Sério. Cara, pra você ter noção do quanto que ele servia a gente entre os amigos aqui, a gente criou um verbo que é nilçar. Ou seja, quando a pessoa de boa vontade vai lá e serve a outra e se entrega pela outra, a gente fala que a pessoa está nilçando, de tanto que ele personificava essa palavra serviço, fraga. Às vezes eu falava, gente, não é possível, como que ele consegue fazer tudo isso, assim? E ele realmente me mostrou, durante todos esses anos que a gente caminhou junto, o que é viver isso aqui que está escrito em Marcos 9. E, cara, isso é incrível, é maravilhoso. Mas isso faz parte da personalidade dele, tá certo? Diferente da minha. Não faz parte da minha personalidade ser espontânea de chegar e falar assim, você precisa de alguma coisa ou ver uma necessidade, falar uma coisa suja, ir lá e pegar. Não faz parte da minha personalidade, mas faz parte da personalidade do reino. Então, o que eu preciso fazer? Me adequar a esse padrão, assim como você precisa se adequar a esse padrão. Quando a gente entende a importância disso aqui, a gente deixa o nosso ego de lado, o nosso jeito de lado e começa a viver isso aqui. Porque imagina só, imagina que amanhã você vai morrer. Hoje é o seu último dia de vida. E aí você tá com os seus amigos e você quer falar alguma coisa para eles. O que você falaria? Qual seria a sua última lição de vida para esses caras? A última lição de vida antes de Jesus ser crucificado? Claro que depois Jesus ressuscitou e continuou ensinando os discípulos, mas a última lição dele, antes dele ir para aquela cruz, foi servir. Então, você pode imaginar o quanto que Deus dá importância para isso. E se Deus, que é Deus, dá toda essa importância, nós precisamos entender que isso é importante, que nós precisamos viver isso. Então é isso por hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Curte o vídeo se você ainda não curtiu. Se inscreve no canal, clica no sininho para você receber todas as notificações, compartilha para o YouTube entender que esse é um conteúdo relevante e eu espero você na próxima segunda. Tchau!